No Ethereum, a gente fez um bull trap. E no S&P 500, a gente pode vir a subir agora. E o meu medo é esta alta aqui. Então, pessoal, onde fica o Smart Money, o rastro do Smart Money? O rastro do Smart Money fica na última barra de alta antes que ele reverteu a tendência. Então, o Smart Money ele se encontra, ou a região de maior ponto de venda, ele se encontra exatamente no ponto que ele está, nos 4.200, tá? E se a gente tiver outro Smart Money mais acima, ele seria nesta barra aqui, nos 4.258. Ou seja, aqui é uma grande resistência do S&P 500. Então ele parece performar dentro de um canal de alta. E aí eu preciso prepará-los, né? Preparar a mente e a cabeça de vocês pelo seguinte. Bom, ele já superou aqui e ele se sustentou acima desse canal. Até, mesmo que ele supere o região do Smart Money, até os 4.400, ele teria caminho livre de subir e mesmo assim ele estaria num caminho livre de alta para ter risco de bull trap. Então o risco de bull trap só supera acima dos 4.400 dólares, 4.400 pontos, tá? Então acima, maior que 4.400 pontos, não corremos mais o risco de cair ou de bull trap, de cair numa armadilha, tá? Então, pessoal, o que eu tô falando é entre 4.200, que é o valor atual do S&P 500, e 4.400 nós temos risco de bear trap, de bull trap, que seria um movimento de alta forçado por poucas empresas, pouquíssimas empresas, que estão provocando essa alta, mas o restante das empresas estão, o quê? Sofrendo. E aí nós temos que lembrar que em julho nós temos o resultado do Q2, que é o abril, maio e junho. E como que o resultado dessas empresas, como vai ser o balanço dessas empresas no Q2? Lembre-se, né? Se o mercado vem em alta até junho e julho, ele tende a fazer a reversão de junho para julho. Né? Ele tende a fazer a reversão. O que bateria mais ou menos com a questão dele não conseguir superar exatamente essa grande resistência desse canal de alta que ele está batendo agora. Mas, se ele romper, aí é bull market, né? Então, se ele romper os 4.400, seria bull market. Acontece que, para mim, o gráfico hoje, ele está fazendo para mim uma barra de exaustão. Uma barra de exaustão é uma pressão compradora feita por pouquíssimas empresas. Então, lembrando que esse aqui é um índice que tem as 500 maiores empresas americanas, certo? E aí o dólar, ele vai se segurar um pouquinho aqui porque ele está em resistência, mas ele formou fundo duplo, tá, pessoal? Isso aqui é um fundo duplo. Como ele tem muitas linhas aqui de resistência, a EMA de 21 semanas, a EMA de 40 semanas, ela superou a EMA, eu acho que essa aqui é a EMA de 21 semanas, muito cuidado, já superou a média 8 semanal, então ela está ganhando médias, né? O dólar está ganhando força para que as próximas 21 semanas ela seja de alta, que as próximas 8 semanas seja de alta. E agora só falta a EMA 40, que das principais EMAs, na minha opinião, essa aqui é uma das principais, né? A de 40 semanas. 40 semanas seria uma gestação, né? 9 meses. Então, se ela romper os 9 meses, ela tende ao dólar se valorizar durante 9 meses. E aí, nesses 9 meses, seria a fase de depressão do mercado de criptomoedas. Então, estou correlacionando tudo isso que eu estou enxergando para ver se eu consigo criar uma tese que me assegure que eu estou na direção correta de mercado em baixa, tá? O mesmo acontece agora na versão oposta, né? Cara, mercado de criptomoedas está a um fio de se perder a média de 40 semanas, que é a média vermelha. Percebam que a média vermelha, que é uma média mais longa, né? Ela está antes da média de 21 semanas. Então a média 8 e a média de 40 semanas, que são as médias mais perigosas, pois a média 8 semanal, ela representa que a tendência de curto prazo é a fazer a reversão, e a média de 40 é uma tendência cíclica, ela está também já servindo como suporte, e se ela perder, nós vamos ter retomada de baixa, sendo que o primeiro alvo de uma grande queda nas altcoins, Bitcoin e Ethereum, seria esse movimento aqui. E aí quando é que o Augusto acredita que isso aqui vai acontecer, essa queda, né? Bom, essa queda geralmente acontece em junho para julho. Em junho para julho. Por quê? Porque ele veio em tendência de alta até junho e julho. E aí em abril ele começou o quê? Dia 20 de abril começou a fraquejar. Então eu já entrei vendido nesta barra aqui. Eu já entrei com aquelas ordens que eu fiz 40 mil dólares de lucro aqui. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado
com esta barra aqui, ó. Essa é uma barra de início de bear market ou retomada de bear market. É um engolfo, né? A grande questão toda aqui é que, como eu acredito que o semanal vai fechar em lateralidade, porque um padrão de retomada de baixa, como é que funciona? Eu já falei e desenhei isso para vocês na quarta-feira. Mercado cai, faz uma barra inside bar, então outside bar, inside bar. Explico melhor isso lá no Crypto Blinders, quem não tá entendendo nada. Invista no Crypto Blinders, tá? Você pode investir duas coisas na sua vida: o tempo, que você já está se dedicando a assistir essa live, e dinheiro para você encurtar o tempo do aprendizado. Então, o Crypto Blinders ele é literalmente uma faculdade de cripto para você encurtar os seus conhecimentos, acelerar eles, tá? Então, nós temos aqui, ó, esse padrão, pessoal, quando ele surge abaixo da média 8 semanal, ou abaixo da média 20 semanal, de 20 dias, ou abaixo de 20 períodos, enfim, ou de 200 períodos, você tem uma confirmação bearish. Então a minha grande questão é, nessa inside bar, que ele tá fechando essa semana, que eu comentei com vocês no início da semana, que eu acreditava que o mercado de cripto ia fazer um mercado lateral essa semana, e é exatamente o que está acontecendo. Então, tudo que eu falei segunda-feira, você pode voltar aí no Café do Bitcoin segunda-feira, tudo que eu falei na segunda-feira está se confirmando que o mercado, esta semana, seria lateral, tá? Então, com o mercado lateral, o mercado lateral, né, ele é a antecipação de um movimento explosivo. E geralmente ele surge através de uma inside bar. Como a média 8 semanal está apontando para baixo e ele está apoiado na média 21 semanas, perceba que a 21 semanas foi resistência, né? Hoje, ela teria que servir como suporte, assim como ela serviu aqui no 13 de março. Então, no 13 de março, lembra que ele teve a queda violenta, aí eu criei um vídeo, os haters vão ter que me mamar, vocês lembram? Então, foi aqui, ó. E aí ele recuperou, por quê? Porque no final de semana, Janet Yellen e o Jerome Powell decidiram criar uma ferramenta inédita, que foi abrir a janela de empréstimo dos bancos menores, e aí isso deu uma sobrevida à queda, porque o mercado já ia derreter aqui. A fase da depressão, ela ia começar aqui, ó, em março. Só que ela foi adiada. E aí nós estamos indo para um segundo teste, e agora, se a gente perder, aí inicia de fato a fase da depressão. Então, para isso, a gente precisa perder na próxima semana, ou na outra semana, que seria a entrada de junho, né? Porque a gente não sabe se ele vai fazer uma semana doji e 2 semanas doji, às vezes acontece. Ele já completou uma semana doji, mas se ele romper, perder, ele vai buscar a entrada desta barra aqui no curto prazo, 980 bilhões de dólares, o tamanho do mercado cripto. Então ele teria uma queda considerável, uma quantidade bem grande de perda, né? E lembrando, né? Como o mercado de cripto está testando a principal suporte para uma fase cíclica, e ele está fazendo um bull trap, claramente isso aqui parece um bull trap, né? Então é um topo duplo semanal, que começou lá em outubro do ano passado, aliás, agosto do ano passado. Então ele está fazendo o bull trap aqui, isso aqui é uma armadilha, tá? Para pegar investidores especulando a retomada de alta. Nós estamos justamente em fase de definição, por quê? Porque nós estamos com os preços presos entre a média 8 semanal, que é uma média de médio prazo, ou uma média de position trade, e a média de longo prazo, que é a de 9 meses, a média cíclica. Então, os vencedores, né, quem ganhar essa barra aqui vai levar um tempo. Então, o que acontece? Os esperançosos estão acreditando que ele vai segurar acima desse 1.07, 1.04, voltar a subir e entregar mais alta. E aí você me pergunta, tá, mas isso pode acontecer? E eu falo, sim! Sim! Mas, Augusto, a tua tese estaria errada. Exatamente. Estaria errada. Porém, a alta, ela seria realmente testada na mediana desse negócio aqui, que seria lá no, aonde? 1.30, que eu comento que seria a região de completar o Smart Money. O Smart Money não passaria dessa região. E eu queria fazer um convite especial para vocês, tá? Muito importante esse convite que eu quero fazer para vocês. Pessoal, na descrição desse vídeo, hoje, a gente vai abrir provavelmente a última turma do Crypto Blinders do ano, tá? E dia 29 de maio, né? Então daqui a 10 dias eu vou fazer 36 anos de idade. E assim como eu fiz outrora no Mestres do Bitcoin em 2021, eu desta vez também criei um cupom super especial, um cupom de desconto, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ter acesso a essa faculdade, basicamente, que é o Crypto Blinders, né? É um curso aí tem 200 aulas, então assim, super completo, tem DeFi, tem NFT, tem carteiras,
tem análise gráfica, price action. Eu ensino o meu método do A ao Z praticamente. Provavelmente vai ser a última turma do Crypto Blinders, beleza? Clique em quero meu acesso e aí vocês têm que lembrar, pessoal, de colocar o cupom de desconto, tá? Você pode aplicar então o cupom, tem que aplicar o cupom FELIZ60, tá? Ele vai te dar 60% de desconto. Nunca mais vou fazer um desconto desse de 60%, esquece, no Crypto Blinders, tá? O Crypto Blinders ele não vai ficar mais aberto também depois do dia 29 de maio. Ele só vai talvez voltar lá no final do ano. Mas o cupom de aniversário, assim como eu fiz no Mestre do Bitcoin, não tem mais oportunidade depois do dia 29 de maio. Não tem mais oportunidade de comprar ele barato. Então, pessoal, deixei ali para vocês o cupom. Lembre-se de aplicar ele. Tem que aplicar manualmente o cupom, tá, pessoal? Aplica ele, faz o pagamento. O valor de R$ 1.998, 12 vezes R$ 194. Quando você fizer o curso, você vai entender por que ele vale R$ 5.000 no mínimo, tá? Na verdade, eu acho que é um curso que vai te ensinar aí, basicamente, a você receber 20 vezes mais do que o custo dele. Se você sentar a bunda na cadeira e estudar. Não adianta comprar o curso e não fazer. Tem que comprar e estudar.